Olá a todos os irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos, a mais uma devocional do dia. E hoje ela se encontra aqui no livro de Levítico, o capítulo 6 e o versículo 13, que vai dizer assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui fala sobre os holocaustos que eles faziam naquela época, né? Na época de Moisés, né? Quando eles construíram o templo para poder fazer os sacrifícios a Deus. Então aqui fala sobre o fogo do altar. Quando eles acendessem o fogo, ele iria arder continuamente, sempre. Ele está sempre ali queimando, porque esse fogo desceria diretamente do trono de Deus, diretamente dos céus. E hoje em dia, o templo e o altar somos nós, somos nós seguidores de Cristo, somos nós que aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para viver uma vida com Ele. Então, o Espírito Santo é que arde em nosso coração. Ele faz esse fogo da presença de Deus arder continuamente em nosso coração, em nossa vida. Para isso, a gente tem que ter uma vida de santidade a Deus. A gente deve buscar a Deus todos os dias, se dedicar em ler a palavra, conhecer a palavra, estudar, orar, né? Muito importante a oração, pois Deus se manifesta muito quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, pois a palavra é a boca de Deus falando conosco. Por isso que é importante a gente se dedicar sempre em ler e conhecer as escrituras sagradas, porque se Deus deixou a palavra aqui, é porque Ele quer que nós a conheçamos, que a gente descubra a verdade e para que a gente tenha sempre a chama do Espírito Santo ardendo em nosso coração. A gente vai ter isso buscando a presença de Deus, buscando estar com Ele sempre. A palavra de Deus diz que aqueles que buscam encontram, todos aqueles que buscam a Deus, que buscam a presença dEle, que buscam se encher da presença de Deus, vai encontrar. Deus vai falar, Deus vai se manifestar. De alguma forma, Ele sempre fala. É maravilhoso quando a gente entra na presença de Deus, a gente se derrama na presença dele e a gente chora continuamente, aquele choro de gozo, de alegria, só de sentir a presença dele. É maravilhoso quando a gente entra na presença de Deus, seja quando estamos alegres, seja quando estamos tristes. A gente sempre deve buscar a Deus para a chama do Espírito Santo estar sempre ardendo em nossos corações. Então, que a gente viva, se dedique para buscar a Deus todos os dias das nossas vidas, porque o que vale é buscar as coisas eternas. A gente deve se dedicar a buscar as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas de Deus, pois nós viveremos eternamente. As coisas daqui da terra vão passar, vão se findar, vão acabar, mas as coisas do céu não. As coisas do céu é eterna. Lá nós viveremos eternamente, mas lembrando que só viverá no céu todos aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que entregaram as suas vidas a Ele, reconheceram que são pecadores, que são falhos e que necessitam de um Deus para serem salvos. Essas sim é que vão entrar nos céus e viver com Ele eternamente. E lá a presença de Deus será constante, será eterna em nossa vida, pois nós viveremos com Ele eternamente. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, morrer em nosso lugar, pagar uma culpa que era nossa, né? Nós não tínhamos condições nenhuma de pagar essa conta que era enorme do pecado, mas Jesus veio, pois ele era santo e puro, e pagou essa conta por nós, por mim e por você, por toda a humanidade. Ele pagou essa conta. E por causa disso, que ele pagou, que ele fez esse sacrifício por nós, é que nós temos esse direito
de viver eternamente com Ele na glória. Todos aqueles que vivem para Ele, que o aceitam como seu Senhor e Salvador, que não adianta nada querer Jesus só como Salvador, dizer, Senhor, eu te quero, salva minha vida, me liberta, mas não vive para Ele, não se dedica a Ele, vive a vida da forma que quer, mas quer ser salvo. De nada vai adiantar dizer que tem fé em Deus, que crê nele, mas vive as práticas do mundo, vive as práticas erradas. De nada vai adiantar. A gente tem que renunciar o nosso eu, renunciar as nossas vontades, os nossos desejos e viver a vontade de Deus, pois a vontade dele é boa e perfeita e agradável. Deus só quer o nosso bem. Então, quando a gente se dedica a viver para ele, uma vida de fidelidade, de santidade. As pessoas têm a mania de dizer que esses crentes só querem ser o santo, e a gente realmente quer, pois Deus diz que a gente tem que ser santo como Ele é santo. E por que nós temos que ser santo? Deus abomina o pecado, Ele odeia o pecado. Então, nós cristãos devemos nos santificar fazendo isso, nos separar do pecado. Isso é se santificar, isso é ser santo, é se separar das coisas erradas do mundo, da mentira, do adultério, da falsidade, da imoralidade. Todas essas coisas são pecados. Pecado não é só matar e roubar, não. Esses pecados de mentir, de adulterar, de trair se iguala ao pecado de matar e de roubar, pois todos são pecados. Então, a gente tem que viver em santidade, nos afastando dessas coisas, pois Deus se agrada disso. E nós vamos nos santificando cada vez mais. E a chama do Espírito Santo vai sempre arder no nosso coração. Que você possa sentir a chama do Espírito Santo em sua vida. Que você possa se dedicar em buscar a Deus. Eu sempre falo aqui. Quem sempre está me acompanhando sabe que eu sempre falo, dedique-se a buscar a Deus, busque a Deus todos os dias, tire um tempo para buscar a Deus todos os dias. Às vezes, claro que nosso dia é muito corrido, né? A gente tem trabalho, casa, filhos, é muita coisa para fazer, mas a gente tem, é só a gente querer, é só a gente dar prioridade para Deus, é só a gente dedicar todos os dias, nem que seja na madrugada, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, se dedicar um tempo só para estar ali, na presença de Deus, orando, meditando na palavra, conversando com Ele, para que a gente venha se fortalecer nele cada vez mais, e a chama do Espírito Santo está sempre ali, acesa em nossos corações. Então, dedique-se tempo para buscar a Deus. Às vezes a gente passa o dia inteiro, nem lembra de orar, nem lembra de ler a Bíblia, não lembra de fazer nada das coisas para Deus, mas na hora que precisa, na hora do sufoco, aí se lembra de Deus, né? A gente tem que estar com Deus o tempo todo, orando a Ele o tempo todo, orando em Espírito é conversar com Deus o dia todo, é estar com Ele, é buscar a presença dEle o tempo todo. Então a gente tem que ter esse tempo de buscar as coisas de Deus, porque de nada adianta, né, dizer, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, mas passo o dia inteiro envolvida nas outras coisas, em trabalho, em escola, em faculdade, nas coisas de casa, mas não tira um tempo sequer para buscar a Deus, né? Então, que a gente reflita sobre isso, que a gente pense mais nisso, pois a gente deve dedicar mais tempo nas coisas de Deus, pensar mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra, para que o Espírito Santo de Deus sempre venha estar em nosso coração, para que a chama dele venha estar em nosso coração, porque se a gente não se dedica a buscar a Deus, o Espírito Santo vai se afastando de nós, né? E às vezes a gente vai caminhando por caminhos errados, acaba fazendo até coisas que não deve, porque não está ali, buscando a presença de Deus. E o Espírito Santo está se afastando, porque quando a gente está sendo fiel a Deus, quando a gente está buscando constantemente a presença dEle, que o Espírito Santo está ali conosco, quando a gente fizer algo de errado, a gente vai sentir, ele vai nos incomodar, é certeiro isso. Quando a gente faz algo de errado, ele vai nos incomodar, a gente não vai ficar bem, a gente não se sente bem quando erra.
Não é porque nós somos cristãos que a gente não erra, não. Nós falhamos, nós pecamos também, né? Mas quando a gente erra, o Espírito Santo vai estar ali para nos mostrar que a gente errou e a gente não vai se sentir bem com isso. E ainda por cima a gente tem o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Ele vai advogar sempre a nossa causa diante de Deus, porque a gente se arrepende amargamente quando a gente peca e erra. E a gente coloca os nossos, pede perdão a Deus, pede perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai diante de Deus e advoga a nossa causa e perdoa os nossos pecados. E a chama do Espírito Santo está sempre constante ali em nossos corações. Por isso que é bom buscar a Deus e estar sempre na presença dEle. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e o seu coração. Que a chama do Espírito Santo esteja aí ardendo no seu coração para você buscar a Deus cada dia mais e mais, querer a presença dEle, ansiar a presença dEle, porque é maravilhoso. E que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até o final, você curte, comenta e compartilha. Deus abençoe a todos. No nome precioso do Senhor Jesus.